Aqui então está um exemplo do método de Wöhler. Tá tão pequenininho, né? Eu fiz bem pequenininho. Vou dar uma aumentada aqui. E eu fiz aqui está o mesmo desenho lá, né? Só agora eu estou entrando com informações, né? Vamos pensar assim, ó. Vamos trabalhar naquele mesmo exemplo ali, ó. A quantidade o volume de amostra que foi adicionado no Erlenmeyer, eu botei aqui, ó, foram 20 ml. Então agora vamos entrar com números, né? 20 ml de amostra foi colocado no Erlenmeyer. Essa solução de prata que foi usada aqui para jogar no Erlenmeyer, a concentração de prata é 0,1 molar. Tá? Então, aquela hora eu disse que a gente conhecia a concentração, então agora foi dito, foi 0,1 molar. E o volume de solução de nitrato de prata que foi jogado ali no Erlenmeyer também é 20 ml. Está até coerente porque as pipetinhas são do mesmo tamanho ali, né? Então também foi 20 ml ali de solução de nitrato de prata, tá? Nessa concentração aqui. Vamos lá. Depois que, aí então aqui aconteceu a precipitação, foi feita uma filtração, lavou o precipitado, se pegou essa alíquota aqui, se jogou uma quantidade de indicador e aí foi feita a titulação. E aí quais são as próximas informações que vão vir aqui? Vai ser a concentração do reagente titulante, que é o tiocianato, e a concentração dele também está 0,1 molar, e o volume que foi gasto de tiocianato ao fazer essa titulação aqui. E o volume foi 16 ml, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês tudo aquilo que eu só falei no vídeo anterior, agora eu vou fazer. Então é o seguinte, ó. O primeiro cálculo, na verdade, eu estou calculando quantos mol de tiocianato caiu da bureta. É isso que vai ser. Então, olhem só. Uma solução molar tem 1 mol em 1 litro. Se a gente mudar o 1 molar e o mol aqui para 0,1 também é verdade. 0,1 molar é 0,1 mol em 1 litro. A gente já pode até partir daqui para ir mais rápido o cálculo, né? Então, se eu sei que 0,1 molar tem 0,1 mol em 1 litro, quantos mol vai ter se for só 16 ml? Então, a regra de 3 vem para cá. 0,1 vezes 16 dividido por 1000, já está aqui a resposta. Tá? 0,0016 mol de tiocianato. Então, depois que eu sei o número de mol de tiocianato que caiu da bureta, eu olho a estequiometria da reação. Como é que o tiocianato reage com a prata? Aí vejo que a estequiometria da reação é 1 para 1, para formar esse sal. Então, esse número de mol aqui vai ser exatamente o número de mol de prata que estava aqui embaixo. E essa prata que estava aqui embaixo é a prata que sobrou, pessoal. Entenderam? A gente jogou prata lá, ela reagiu com cloreto, aí sobrou prata e aí nós estamos titulando ela. Então, essa quantidade de prata aqui, ó, esse número de mol aqui, é a sobra da prata. É equivalente naquele exemplo que eu inventei no vídeo anterior, era o número 7 aquele, entenderam? Beleza. Só que a gente tem que, lá naquele vídeo anterior que eu inventei que a gente jogou 10 prata, como é que a gente vai descobrir a quantidade de prata que a gente jogou aqui? Então, é essa conta que eu fiz aqui embaixo, ó. Essa conta aqui de baixo é para mim descobrir qual é a quantidade de prata que eu joguei no início, que era aquele número 10 que eu inventei, entenderam? Só que agora a gente vai fazer de verdade a conta aqui, ó. Então, como é que eu descubro essa quantidade de prata que eu joguei no início? Muito simples, eu pego a concentração da prata e o volume dela aqui eu vou descobrir o número de mol. Ó, uma solução 1 molar tem 1 mol em 1 litro. Em 20 ml, quantos mol tem? Regra de 3 veio para o lado de cá, faço 20 vezes 1, divido por 1000, está aqui a resposta. Então, uma solução 1 molar tem 0,02 mol em 20 ml. Então, nesses mesmos 20 ml, quantos mol tem quando a solução for 0,1 molar? Então, a regra de 3 veio para o lado de cá agora. Então, eu faço 0,1 vezes 0,02, divido por 1, e aí está aqui a resposta. 0,002 mol de prata. Esse número de mol de prata aqui é a quantidade de prata do início. Entenderam? Era aquele, no meu exemplo tosco lá, era as 10 prata. E aqui, naquele meu exemplo tosco, era as 7 que eu achei na titulação. Então, aqui, agora, a gente vai fazer aquilo que a gente fez de forma muito simples, que era fazer 10 menos 7, né? Então, é isso que eu fiz aqui, ó. Eu peguei esse aqui, que era o total, e diminuo desse valor essa quantidade, que é o que sobrou. Então, foi essa conta que eu fiz. 0,02 menos 0,016 dá esse valor aqui, ó. 0,0004. Isso aqui é o número de mol de prata que reagiu com o cloreto. No momento que eu sei o número de mol de prata que reagiu com o cloreto, aí eu vou olhar a estequiometria da reação entre a prata e o cloreto, certo? E daí eu vejo que a estequiometria entre a prata e o cloreto, ela é 1 para 1 também. Então, esse número de mol de prata que reagiu com o cloreto é exatamente o mesmo número de mol de cloreto que tinha na amostra. Certo? É o mesmo número de mol de cloreto que tinha na amostra. Então, se eu quiser saber a concentração de cloreto em molaridade ali na amostra, agora eu já sei quantos mol de cloreto tem na amostra. E lá na amostra eu sei o volume dela, que era 20 ml de amostra, né? Isso aqui foi transferido com pipeta volumétrica.
Então basta eu fazer esse último cálculo aqui e eu descubro a molaridade. Quantos mol de cloreto está na amostra? E aí eu calculo o mesmo esquema. Uma solução molar tem 1 mol em 1 litro. O volume da amostra é 20 ml, então em 20 ml quantos mol eu tenho? Regra de 3 veio para o lado de cá. Então 20 vezes 1 dividido por 1000 está aqui a resposta, 0,02. Então uma solução 1 molar tem 0,02 mol em 20 ml. Beleza, então nesses mesmos 20 ml, se eu tiver esse número de mol aí, ó, o 0,0004 mol. E concentração que é isso? Aí a regra de 3 veio para o lado de cá. Aí eu faço 0,0004 vezes 1 dividido por 0,02, está aqui a resposta. A concentração de cloreto na minha amostra, depois de todo um método de Wöhler, a concentração está em 0,02 molar, certo? Aqui então está um exemplo de titulação com o método de Wöhler. É claro que o que vai mudar nos exercícios? Essa parte inicial aqui praticamente nunca vai mudar. Até aqui, assim, ó, até essa linha, não vai mudar em nada. A partir dessa linha, pode ser que a pessoa queira que vocês digam a quantidade de cloreto em porcentagem, por exemplo, entendeu? Aí já vai começar a mudar. Mas fora aí, não. Então, só isso que eu acho que vai mudar, a parte final, né? Mas essa lógica aqui é meio que igual sempre, quando for o método de Wöhler. E depois vocês vão perceber que em outras volumetrias, que nós vamos ver mais para frente, vai ter esse tipo de titulação aqui, que a gente chama de titulação indireta, né? Que na real, lá na hora de titular mesmo, o analito nem está lá. O analito ficou para trás nos procedimentos analíticos adotados, né? Certo? Então agora eu vou seguir a minha... Vou diminuir aqui, né? Vamos seguir a sequência da aula aqui. Então a gente vai ver uma outra particularidade aqui, né? Uma outra condição da... Deve ter que dar uma diminuída muito grande isso aqui. Vou deixar numa tela só esse desenho aqui, tá? Uma outra condição das volumetrias de precipitação é usar indicadores diferentes, né? Então, tem uma técnica chamada titulação de Fajans, que, na verdade, quimicamente não tem novidade nenhuma. Pode também ser uma técnica usada como uma titulação de prata e determinar cloreto, como a gente já viu aí, já 2 vezes a gente já viu esse exemplo aí. Qual que é a novidade das titulações de Fajans? A novidade é o tipo de indicador que é usado, tá? E aqui... Então aqui eu não vou fazer cálculo a mais, porque os cálculos seriam tudo igual. Na verdade, eu vou só discutir a química da coisa, que é como é que funciona esse indicador, né? Os indicadores das titulações de Fajans. Então esses indicadores funcionam da seguinte maneira, pessoal. Vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar direitinho aqui, né? Ó, o indicador, ele é uma molécula que ele é, na real, vamos puxar lá da qualha, e na real ele é um ácido fraco. Ele é um ácido fraco, tá? E esse ácido fraco perdeu seus íons H+, então ele sempre se encontra na forma de ânion. Inclusive, vocês vão ver que geralmente o pessoal costuma simbolizar esse indicador por um IN aqui, que o IN já vem dizer indicador, né? Geralmente na química analítica é comum isso. O cara começa a molécula dizendo que ela é o IN 2-. Esse IN vem de indicador, e na cabeça tem que imaginar, mas quem são as moléculas de indicador? Ah, é aquelas moléculas que são uns ácidos orgânicos, mas são ácido fraco, né? Aquelas que eu vou desenhar no papel, eu uso a metade da página só para desenhar a molécula. Lembram disso? Fenolftaleína, azul de metileno. É umas moléculas grandes, assim. Vai desenhar, metade da folha é a molécula. Então, só que aí vocês lembram que lá naquelas moléculazinhas tem hora que ela perde um hidrogênio, umas perdem 2. Que nem essa aqui, por exemplo, ela perdeu 2 hidrogênios. Então, toda aquela molécula zona lá virou um ânion, 2-. Lembram disso? Pois é. Então, esses indicadores aqui, eles vão ter uma função, que é o seguinte... Vamos lá, vamos para a explicação. Quando começa uma titulação onde o analito é o cloreto e o titulante é a prata, quando começar a formar o precipitado, a estrutura cristalina do precipitado é essa daqui, ó. Íons, cátions prata começam a se avizinhar com ânions cloreto, eles começam a formar esse bloco cristalino aqui, até o momento que isso aqui vira um precipitado, que a olho nu a gente consegue perceber. E aí a gente consegue ver que essa solução aqui fica turva, né? Vai ficar meio leitosa assim, porque esse precipitado é branco. Então, na região antes do ponto de equivalência, a gente vai ter sempre essa situação aqui, ó, onde vai formar esse precipitado branco, que eu tentei simbolizar por esse quadradão aqui preto, tentando dizer que esse bloco cristalino aqui é um precipitado, certo? E na região antes do ponto de equivalência, sempre esse precipitado aqui, ele vai estar rodeado por cloretos. Por que isso? Porque eu estou na região antes do ponto de equivalência. Ainda existe um excesso de cloreto e eu estou jogando uma quantidade de prata que é inferior ao cloreto. Por quê? Porque nós estamos antes do ponto de equivalência. Então, sempre avizinhando aqui ao precipitado, a gente tem um excesso de cargas negativas.
E obviamente que essas cargas negativas vão sempre fazer o contraíon com os cátions, sempre tentar ficar vizinho a cátionzinhos lá da estrutura cristalina, certo? Só que vai chegar um momento em que eu vou chegar no ponto de equivalência e logo depois do ponto de equivalência vai inverter a situação. Eu não vou ter mais excesso de ânions em roda do precipitado. E percebam que enquanto esse precipitado aqui ele era rodeado por ânions, ele é, digamos, entre aspas, um precipitado com carga parcialmente negativa, né? Porque ele é todo precipitado ele é neutro, mas só que ele está rodeado por ânion. Então, parcialmente, ele tem uma carga negativa. E tu concorda comigo que isso aqui, tendo parcialmente uma carga negativa, isso não é nem um pouco atrativo para uma molécula que também tem carga negativa, que é um ânion, né? Então, esse indicador ele não tem interação nenhuma com esse precipitado nessa condição aqui. Só que quando a gente passar do ponto de equivalência, a gente não vai ter mais excesso de cloreto, porque toda a prata, o ponto de equivalência é quando toda a prata foi jogada para reagir com todos os cloretos. Então já não vai ter mais cloreto sobrando. Todos os cloretos vão estar dentro de uma estrutura cristalina. E logo depois do ponto de equivalência já acontece o contrário, começa a ter um excesso de prata. Portanto, logo depois do ponto de equivalência, a gente vai ter uma situação muito parecida com essa, só que invertida. O que a gente vai ter avizinhando aqui, ó, o sólido, o cristal, né, vai ser cátions prata. E é óbvio que esses cátions prata sempre vão se avizinhar aos ânionzinhos, né? Eles nunca vão grudar prata com prata aqui, porque carga igual se repele. Então, percebam que nesse momento aqui, esse precipitado vai assumir uma carga parcial positiva. Porque agora a gente tem o precipitado que é neutro, mas ele fica sempre rodeado por cátions. Então, todo o precipitado ele tem uma carga parcial positiva. E alguma coisa que tenha carga parcial positiva, certamente é atrativa para um ânion. E é isso que vai acontecer. Esses ânions vão se atrair por esses precipitados parcialmente positivos. E esse fenômeno traz uma coloração diferente, né? E aí, então, cada vez então porque esse indicador sozinho, ele tem uma cor. E quando esse indicador se avizinhar aqui, o que eu digo se avizinhar? É simplesmente ficar muito próximo por atração eletrostática de cargas opostas, ele vai gerar uma molécula com coloração diferente. E, pessoal, várias vezes eu usei essa palavra avizinhar. Avizinhar é ficar vizinho, né? O cara mora do meu lado é vizinho, né? Avizinhar na química, a gente chama isso de adsorção. Uma pessoa, duas partículas estão vizinhas, estão próximas uma das outras. Próxima uma da outra é um processo de adsorção, tá? Lembrem de um exemplo que até agora eu acho isso na internet, no próximo vídeo eu mostro para vocês, mas é uma caricaturazinha que mostra bem direitinho a diferença de adsorção para absorção. Tá? Não vou falar da caricatura agora, eu vou achar ela e no próximo vídeo eu já inicio mostrando a caricatura, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, então, que a adsorção é simplesmente substâncias ficarem bem próximas umas das outras. Já a absorção é quando uma substância é absorvida pela outra, sabe? Por exemplo, se a gente pensar em cátions que vieram formar esse cristal absorveu aqueles cátions, eles entraram aqui para dentro da estrutura cristalina. Então foi um processo de absorção, sabe? O sólido cristalino vai absorvendo os cátions que caem, isso é uma absorção. Agora, um simples íon que faz vizinhança com uma carga oposta, eu digo que o sal adsorveu. Então, nesse próprio desenho aqui, acho que a gente pode muito bem explicar isso, né? Esse cristal aqui, enquanto cai prata, o cristal vai absorvendo as pratas, né? E absorvendo os cloretos da solução e eles vão entrando para dentro. Agora, simplesmente fazer vizinhança só pelo fato de terem cargas opostas, o cristal está adsorvendo, né? É uma adsorção, certo? Então, e aí esse processo vai acontecer, o produto final é uma troca de cor, e aqui a gente tem um exemplo, ó, do método, de uma titulação de Fajans, né? Está determinando o cloreto, na bureta a gente tem nitrato de prata. E o reagente usado aqui é essa aqui, ó, de clorofluorceína, que é uma molécula que perde esse hidrogêniozinho H+ aqui da ponta e fica menos, perde esse outro e fica menos, certo? Então, a gente tem a titulação acontecendo. Quando se jogou só o indicador, que era essa situação aqui, ele
estava sozinho, não estava reagindo com ninguém, e aí ele tem essa corzinha amarelinha. Aqui o amarelinho mudou de cor, por quê? Porque já está misturando com o precipitado branco. Porque a prata com o cloreto de prata forma a prata com o cloreto forma o cloreto de prata, que é branco. Então aqui uma mistura de amarelo com branco, ficou essa cor meio estranha aqui. E depois, quando começar a ficar um excesso de prata avizinhado ao precipitado, né? Aí essa diclorofluoresceína, ela se adsorve ali no precipitado. E aí fica essa cor mais violetinha aqui. Entenderam? Então é isso. Vou parar aqui esse vídeo.